Fala galerinha, como tá o dia de vocês? Espero que bem. Hoje vou trabalhar de casa agora, na parte da tarde. Tá um friozinho danado aqui em São José, aquele friozinho maroto. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque é uma coisa que eu venho pensando e matutando há vários dias, né? E na verdade há muito tempo eu penso sobre isso. Mas antes da gente começar, porque eu vou falar sobre a existência de Deus, né? Na minha opinião. Então, eu queria que vocês, quem não segue o canal aí, seguir, né? Segue o canal aí. Deixa um joinha. O joinha é muito importante para todo mundo. Pro canal, pra gente continuar divulgando. Minha visão aqui não é ganhar dinheiro, tá? E deixa seu comentário aqui embaixo. Eu tenho alguns fãs de carteirinha aí, né? Que sempre estão comentando, falando. Mas, enfim. E a informação é para compartilhar, tá? Se você tiver alguma opinião diferente da minha, a parte legal é que a gente pode conversar. Tá bom? Bom, pessoal, eu fiquei pensando na existência de Deus, sobre o começo da Bíblia, sobre os livros apócrifos. Nossa, tanta coisa, gente. Minha cabeça deu uma pirada. Como tem um amigo meu fala pra mim que eu dou uma pirada na batatinha quando a coisa é assim, eu resolvi expor o meu ponto de vista pra vocês, do que eu venho pesquisando, do que eu venho estudando sobre toda essa história de Deus. Bom, meu ponto de vista, eu acredito que tava lá um ser, a gente não consegue dimensionar como ele é, de onde ele vem, nem nada, porque a gente não tem compreensão do universo, de todos os universos dessa maneira. Mas assim, para deixar de maneira mais clara, eu acredito que nós vivemos, a nossa existência é numa pluralidade de existência, ou seja, múltiplos universos, e a coisa vai longe, mais longe mesmo. Então, eu acredito que esse ser evoluiu, já passou pelo mesmo processo da gente, foi. Chegou uma hora que ele não tinha mais aonde ele evoluir, tendo convivência com o restante à volta dele. E ele precisava começar algo, né? Um legado, ou seja, dessa forma, para a evolução dele continuar. Porque depois ele vai ascender para uma outra plataforma de existência. Talvez a gente não tenha nem ideia disso, né? De como isso seja existir dessa forma. E aí esse legado começou. Por que eu falo isso? Razões científicas, né? Que eu tomei como base pesquisando. Não é verdade absoluta, é a minha ideia, tá bom, gente? Vou deixar bem claro aqui. Então, olha só, se a gente pegar tudo no universo, reduzir a um átomo, o átomo não parece nosso sistema solar, nosso universo, né? Os átomos arrumados não parecem o nosso universo. Então, quer dizer, existe um macrocosmo e um microcosmo e um nanocosmos. Porque eu estava pesquisando esse tempo atrás e descobri que quanto menor você vai chegando, né? Lógico que a gente tem um limite físico, porque o átomo é que amplifica o que a gente está enxergando, mas a gente deduz por cálculo matemático e por algumas outras experimentações, né? Nossa, que palavra feia, difícil, né? Acho que tá errado. Mas eles estudaram e chegaram ao ponto de que cada partícula dentro do átomo é como se fosse um átomo completo. E aí isso me levantou uma série de perguntas, né? E eu fui pesquisando. Enfim. E aí eu cheguei no consenso comum de que o tamanho, a proporção da sua existência é em relação ao que você aprendeu. Então você imagina que o cara já aprendeu tudo desse universo, ele entende todas as mecânicas, todas as nuances, ele vai evoluir para outro canto. Nossa, rodei, né? Mas vamos chegar lá onde eu queria chegar. Então vamos pensar esse ser, criatura, seja lá como você imagina, que todo mundo dá o nome de Deus, né? Tem vários outros nomes em outras culturas.
Mas vamos adotar o nome de Deus para ficar mais tátil, né, a coisa. A pergunta que não quer calar. Deus criou esse universo. Certo? Certo. Então ele criou as leis da física que regem esse universo. Porque ele não pode criar alguma coisa e dizer, fica aí, vai tudo ao acaso. Não tem lógica. Um ser que chegou a criar esse universo perfeito, ser humano e tudo mais, ele tinha que ter uma lógica, ele tinha que ter uma racionalidade e algumas leis, né, que imperam o funcionamento desse universo. Ação, reação, matéria, energia, tudo isso. Então, se você pegar lá o comecinho da Bíblia, né, tem uma parte que fala assim, e Deus disse, haja luz. Tem outros livros, mas eu tô falando da Bíblia porque ela é um livro muito comum, o pessoal tem mais acesso. E aí ele falou assim, haja luz. E aí, pum, e tudo surgiu. Então, dá-se a entender que Deus já existia aqui ou em outro lugar. Ele veio para cá, criou o universo e foi modelando ele segundo as suas leis. Ele não fez assim e de um segundo para outro tudo isso aqui aconteceu. Por mais poderoso, por mais qualquer coisa que você imaginar que Deus seja, ele não consegue superar as próprias leis. Tem um filme, chama Mochileiros da Galáxia, em que o cara vai mostrando lá como a Terra foi feita, né? Aí um cara lá, que é o Bambambam, constrói a Terra, né? E põe tudo lá, põe lago, enche o rio e tal. É uma sátira. Mas você imagina que tudo isso tem que ter acontecido. E tem que ter pego moléculas espalhadas pelo espaço, agrupado, para formar as matérias, né? Então, vamos lá, pela lógica da ciência, né? Ele formou primeiro os gases do espaço. Aí depois ele aglutinou gravitacionalmente esses gases, criando as estrelas. Essas estrelas explodiram, lançando matéria, porque a densidade foi tão grande, foi adensando aquele gás, que ele se tornou matéria. No centro do Sol, no centro da Via Canis Major, de qualquer estrela que a gente conhece, é um gás muito quente, sob muita pressão, que gera matéria. Gera ferro, fósforo, tudo que existe, que você imaginar, é gerado no coração de uma estrela. Tem uma frase que eu digo assim, nós somos poeira estelar. Por quê? Porque, de alguma forma, a matéria que nos cria, nos compõe, veio das estrelas, tá? São as estrelas que soltaram, primeiramente, o hidrogênio, que é o átomo assim, mais básico da tabela periódica, e a fusão do hidrogênio foi hélio, blá, 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 e vai criando toda aquela tabela periódica. O agente disso é a gravidade. A gravidade quem criou? Um ser superior, que eu denomino como Deus, né, e outras pessoas também, que tinha inteligência suficiente de criar uma lei da atração gravimétrica, né, que é a atração gravitacional que tudo tem. Então, se esse ser veio de algum lugar, de um outro universo, chegou aqui, criou toda essa imensidão, nós não temos nem como inexoravelmente entender isso, a gente não consegue entender. É igual falar assim, vou contar até o último número que existe. Vai morrer, bicho, porque os números ele vai de 0 a 9, depois ele vai cascateando e vai embora, né? Chega uma hora que você vai daqui em próximo a centauro de número e ele ainda tá mudando, ainda tá aumentando. Então quem é Deus nessa história, né? Por que ele existe? Eu acredito que ele foi um ser que evoluiu muito e agora tá fazendo esse plano aqui evoluir. E que um dia, quando a gente alcançar a evolução da mente, a gente vai ascender, ou seja, a gente vai se transformar em energia, né? Os povos antigos falam muito da ascensão, né? Quando ascendeu para uma outra existência, ou seja, deixou de ser matéria e passou a ser luz. Vive nesse universo, mas num estado paralelo. Bem louco pensando, né? Eu li um livro esses dias e que diz que esse universo existe
infinitos paralelos neste universo. E se adotarmos que esse universo ele é infinitamente grande e que ele é um entre um infinito de universos, a mente nossa buga. Nós não temos condição de entender isso, tá? Ou seja, é a caixinha dentro da caixinha, na caixinha, dentro da caixinha, dentro da caixinha, e assim não para. Aí eu fiquei pensando, por que a gente chora tanto para Deus as coisas? Por que a gente reclama tanto? Ah, meu Deus, eu tô com a carga muito pesada. Ah, eu não aguento isso. Cara, se Deus é tudo isso pra você, pra mim ele é. Eu parei de me lamentar, cara. Sério mesmo. Eu agradeço pra ele pra tudo que ele me dá. Porque eu sei que cada coisa que ele tá me dando de volta, ele tá me gerando um aprendizado, uma evolução, forçado ou não, por osmose ou não, né? É uma palavrinha difícil, osmose. Mas eu estou evoluindo. Mesmo que eu vá morar na rua, sem nada pra fazer. Lá eu vou estar observando as coisas em volta e eu vou estar aprendendo. Tá certo que muito menos que se eu meter a cara e for fazer as coisas, mas eu vou estar aprendendo. Então seja Deus o que você imaginar que ele é, o que você achar que tem a forma dele, ele tem uma inteligência tão grande que ele criou as leis e o universo roda praticamente sozinho. Ele intervém numa coisa ou outra, mas ele não pode quebrar as próprias leis. Porque uma vez que ele quebrar as leis, esse universo deixa de existir e vai se transformar em outro universo. E talvez não seja a existência que ele precise. Acredito que um dia ele vai sair desse universo? Acredito. Acredito que alguém vai conseguir alcançar um nível de compreensão, não é inteligência, compreensão do universo que nós estamos, e vai, não é assumir, mas vai herdar o trono, a posição dele, porque ele vai gostar tanto da humanidade, dos seres, dos planetas que existem no nosso universo. Ele vai gostar tanto que ele vai tomar o espaço de Deus para ele como uma tarefa, porque ele ama tanto a Deus que ele ama a sua criação. E Deus, como a gente imagina, né, o onipotente, ele vai transcender para outro plano, onde ele pode de repente nascer como uma criança e começar tudo de novo, ou ele vai existir num outro formato que a gente não consegue nem imaginar. Hoje eu estava conversando com meu menino na hora do almoço, Lorenzo, e ele falou uma coisa, né? Eu tava falando sobre o universo e tal. Eu falei para ele assim, Lorenzo, a gente não consegue nem mensurar o tamanho do nosso universo, né? E existem discussões ainda se a Terra é redonda, se ela é plana, se ela é quadrada, se ela é caixote, sei lá o que é, que a gente ainda não saiu nem do lugar. Nós precisamos evoluir muito. Acredito que a humanidade, para sair dessa estrela, que a gente está, na estrela Sol, e ir para a próxima Centauro, que é a estrela mais próxima da gente, são 80 mil anos-luz rodando daqui lá. 80 anos-luz, perdão. Até lá. Nós, como seres humanos, vamos ter que evoluir muito, mas muito, para a gente deixar de ter uma existência mesquinha, porque eu quero conquistar outra estrela, quero chegar a Alfa Centauri, mas eu quero estar lá. Eu não quero que o meu descendente esteja lá. E nós precisamos superar essa barreira. Porque esse corpo físico aqui, ele tem uma limitação de 80 anos. Alguns uns pouco mais, outros pouco menos. Mas é uma limitação física. Hoje a gente vai vencer a barreira científica que as células só multiplicam 4.555 vezes lá, né? Cada uma. E depois ela morre. Ou, olha aí. Ela não sai do lugar. Ela vai continuar aqui na mesmice. Você quer saber quem é Deus? Deus é quem deu as leis para tudo isso aqui funcionar. Você acredita em Deus, Ângelo? Acredito. Talvez não da mesma forma que você, mas eu acredito. Toda vez que eu falei com ele, eu obtive resposta. Tá? Tem um filme chamado Deus é Brasileiro,
que o Antônio Fagundes faz o papel de Deus, né? E aí o cara fala pra ele assim, moço, por que você não sai por aqui? Ele falou, cara, se eu não sair por onde eu entrei, vai dar uma michorna tamanho família. E isso foi uma das coisas que me fez pensar, porque se ele entra no nosso universo físico, porque ele vive como energia nesse universo, mas ele, para entrar no nosso universo físico, ele tem que fazer uma manipulação de matéria para ele chegar aqui como ser humano, vamos colocar assim, e para ele sair daqui ele tem que transmutar essa matéria em energia de volta. Então ele também é obrigado a seguir as suas leis. Gente, se eu parecer maluco, eu acho que eu sou mesmo, tá? Eu vou deixar aqui um abraço para todos vocês, tá? Que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Se tiver algum tema, alguma coisa que vocês queiram que eu fale, joga aqui. Eu não tem problema. Eu não tenho enrosco do que falar, tá? Não tenho papas na língua, como diz um ditado popular. Eu gosto de falar de tudo. Respeito a opinião de todo mundo. Se você é conservador, se você é extremista, se você é de direita, de esquerda, se é azul, vermelho, verde, cor, por mim não tem problema. Eu acho que a minha opinião é minha e eu defendo a minha opinião. Mas eu não vou atacar a sua opinião. Porque eu acho errado quando você ataca. Eu posso argumentar com você, olha, isso não tá legal, isso aqui não bate pra mim, essa visão aqui não é o que eu gosto. Isso eu faço, tá? E bato firme quando eu acredito em algumas coisas, se a pessoa estiver aberta. Se a pessoa é aquele borrão turroso que fala assim, não, isso é pedra e pronto, mas tá tudo bem, é pedra e pronto. Já foi meu tempo, obrigado. Já tive um outro canal há anos atrás que eu desativei, que era Minha Nada Mole Vida, né? E era fenomenal. Eu xingava o dia inteiro das coisas que eu via de errado. Depois eu comecei a analisar e falei, cara, eu tô xingando pra quem? Pra mim mesmo. Eu sei que as pessoas estão assistindo, mas eu tô brigando comigo mesmo. Sou eu que mais escuto. Tá bom, gente? Então, não esqueçam. Segue o canal. Deixa o likezinho. Curte aqui embaixo. Tá? E compartilhe. Informação para ser compartilhado. Eu espero vocês no próximo de Carona com o Ângelo. E vou trazer mais ideia de maluco. Coisa de maluco. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.